Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre modelo atômico de Thomson. O objetivo dessa aula é descrever os fenômenos que culminaram no modelo atômico de Thomson e identificar como a busca de explicações para a estrutura da matéria levou a descobertas das partículas subatômicas. Você já deve ter percebido que fios de cabelos, quando secos, podem ser atraídos por pentes plásticos. Essa atração geralmente ocorre quando o cabelo é penteado, ou seja, quando há atrito entre o pente e os fios. Um efeito semelhante pode ser percebido ao atritar um balão de borracha cheio de ar com os cabelos. Fenômenos desse tipo são observados há muito tempo, por volta de 500 anos antes de Cristo. Os gregos já observavam esse fenômeno ao atritar um âmbar, uma resina produzida por algumas árvores, e atrair objetos leves como penas, por exemplo. A palavra grega âmbar é elétron, tá? E por isso essas interações características da matéria foram denominadas fenômenos elétricos. Em alguns casos, após atritar a matéria, observa-se a atração entre os materiais e em outros ocorre a repulsão. Esses dois comportamentos opostos foram associados a dois tipos de cargas elétricas, as negativas e as positivas. O conceito de carga elétrica foi desenvolvido ao longo de muito tempo e talvez tenha sido aí um assunto científico mais importante do século XIX. Os detalhes dessa construção científica, a gente não vai abordar aqui, mas o intuito aqui é entendermos como que foi criado aí esse modelo de Thomson, esse modelo atômico de Thomson. Para os nossos estudos aí será suficiente saber que quando o número de cargas elétricas positivas em um corpo for igual ao número de cargas elétricas negativas, ele estará neutro. Quando apresentar mais cargas positivas, estará positivamente carregado. E quando possuir mais cargas negativas, ele estará negativamente carregado. Ok? Os materiais podem apresentar aí diferentes graus de dificuldades para serem eletrizados. Um pano de lã e um bastão de vidro podem ser facilmente eletrizados, e o que lhes permite interagir com a matéria de formas aqui distintas. Corpos com massas opostas se atraem mutuamente, enquanto corpos com cargas iguais se repelem mutuamente. Esse princípio é muito utilizado aí no estudo da matéria. Então, aqui nós temos a atração entre cargas de sinais opostos e a repulsão entre cargas de sinais iguais. O modelo atômico elaborado por Dalton apresentava algumas falhas, principalmente porque não explicava os fenômenos elétricos observados na matéria. Um dos fenômenos elétricos mais intrigantes foi observado a partir da segunda metade do século XIX. Alguns cientistas, entre eles o britânico William Crookes, provaram que os gases, quando submetidos a baixas pressões e altas voltagens, podiam se tornar condutores elétricos. Para realizar esses experimentos, foi utilizado um tubo de raios catódicos, aqui o tubo de raios catódicos, que consiste em uma ampola de vidro com estruturas metálicas nas extremidades, conhecido como eletrodos. Um positivo, conhecido como ânodo, um negativo, conhecido como cátodo. Os eletrodos eram conectados a uma bateria e geravam alta voltagem dentro do tubo. E além disso, a ampola tinha sua pressão interna diminuída por meio de uma bomba a vácuo.
quando a pressão dentro do tubo diminuía, o gás ele era submetido a altas voltagens e assim ele passava a emitir luz. Né? Se a pressão fosse reduzida ainda mais, restava apenas uma mancha luminosa atrás do eletrodo positivo, que é o ânodo. Assim, os cientistas interpretaram que essa luz ela se originava do polo negativo do cátodo e a denominaram raios catódicos. Esses raios também podiam ser detectados quando se chocavam com o vidro da ampola ou com outros materiais. O cientista inglês Joseph Thomson, né, ele elaborou novos experimentos com os raios catódicos e utilizando uma hélice em meio à ampola, ele percebeu que esses raios a movimentavam, o que evidenciava aí que elas tinham massa. Então aqui ele montou um esquema parecido com o do Millikan e colocou uma hélice de zinco aqui. Observou que os raios catódicos sempre se dirigiam do polo positivo ao polo positivo, né? E se originavam do negativo, independentemente do gás no interior do tubo. Isso indicava que a natureza elétrica desse raio era negativa e que as partículas que constituíam e dependiam da natureza do gás. Aqui nós temos aqui um esquema, né, que quando se produzia descarga elétrica entre dois eletrodos, um raio luminoso aparecia. E o raio era atraído pelo eletrodo positivo e essas partículas tinham uma massa, pois faziam a hélice aqui, a hélice de zinco, girar. Bom, raios catódicos formam uma linha reta. Porém, quando passam no meio de eletrodos, eles afastam-se do cátodo e se aproximam do ânodo, né? Evidenciando aí a sua carga negativa. Com os seus experimentos, Thomson então conseguiu aí determinar o valor da razão entre a carga e a massa das partículas que constituíam aí os raios catódicos. O valor da carga foi obtido por meio de experimentos realizados aí pelo físico estadunidense Robert Millikan. A massa das partículas pôde então ser calculada e o valor obtido era muito menor do que o conhecido para os átomos. Com base nessas observações, Thomson então propôs que esses raios seriam constituídos por partículas com carga negativa presente na estrutura de todos os átomos. Essas partículas foram chamadas elétrons. Thomson teve que propor então um novo modelo de átomo que explicasse os resultados experimentais que ele observou. Esse modelo precisava mostrar como os átomos emitiam elétrons, o que não era previsto no modelo de Dalton, né, que considerava o átomo indivisível. O elétron, de acordo com os experimentos de Thomson, seria uma partícula menor que o átomo, ou seja, uma partícula subatômica. É preciso compreender, entretanto, que essas conclusões só foram possíveis graças ao desenvolvimento aí de duas tecnologias que ainda não estavam consolidadas aí na época de Dalton, que é a obtenção de vácuo e a produção de eletricidade. Apesar da carga negativa dos elétrons, sabia-se que a carga total dos átomos era nula. Isso significava que o átomo deveria conter cargas positivas na mesma proporção que as cargas negativas para que fosse aí eletricamente neutro. Assim, em seu modelo, Thomson imaginou que o átomo seria formado por uma estrutura positiva incrustada de elétrons. A carga positiva estaria uniformemente distribuída e as cargas negativas dos elétrons neutralizaria a carga positiva do restante do átomo. Descargas elétricas ou atritos aí poderiam arrancar os elétrons ou inseri-los nos átomos, produzindo aí átomos eletricamente carregados, conhecido aí como íons. E os íons, se eles são positivos, são chamados cátions.
Positivos porque eu tenho mais prótons, mais cargas positivas do que cargas negativas, mais prótons do que elétrons. E se eles fossem carregados negativamente, seriam íons negativos. Então, ou seja, seriam ânions se eu tivesse mais elétrons do que prótons, ok? Bom, essa foi nossa aula propondo aí o modelo atômico de Thomson. Claro que existem aí modelos que posteriormente que foram melhorando até chegarmos aí no modelo atual, ok? Na próxima aula trataremos aí da evolução então desse modelo de Thomson, ok? Um molde de abraços, até mais.